MXRF11 e TORD11, os dois fundos queridinhos de cota base 10. E aí, você sabe as diferenças entre o Maxi Renda e o Tordesilhas? Muito prazer, meus amigos, esse aqui é o Vai Pelos Fundos, meu nome é Bernardo Sanches e meu intuito com esse canal é tratar de fundos imobiliários de forma aprofundada. No vídeo de hoje a gente vai falar de todas as diferenças entre esses dois fundos. Tenho certeza que muita gente tem os dois na carteira e tem dificuldade para diferenciar. Então, bora pro vídeo que tem muito conteúdo legal aqui. Iniciando o nosso vídeo de comparação do MXRF11 e o TORD11, entendendo as diferenças dos fundos de troco. Por que fundo de troco? Porque são aqueles fundos que valem R$10, aquela cotinha pequenininha. Tenho certeza que muita gente, quando sobra uma graninha, não consegue investir em um fundo de cota base 100, vai para os fundos de cota base 10, e esses dois aqui são os queridinhos, mas você tem que entender as diferenças, as divergências entre esses dois FIIs. MXRF11 é administrado pela BTG, maior administradora fiduciária de fundos imobiliários, gestão da XP Asset. A XP Asset é uma casa fundada em 2006, conta com 9 bilhões de reais só no segmento imobiliário. Mandato e segmento são títulos e valores imobiliários, então o MXRF11 é um fundo de papel e a gestão dele é ativa. TORD11, administrado pela Vortex, DTVM Vortex, que é a quarta maior administradora fiduciária, tem 11 bilhões sob administração. Gestão da Hectare Capital. Hectare, que é uma casa bem recente, fundada em 2018, conta com um VGV de 15 bilhões de reais e ela é muito reconhecida aí por gerir o HCTR11. Mandato e segmento híbrido. Opa, primeira diferença entre esses dois fundos. O TORD11 é um fundo híbrido. Ele é um fundo basicamente que investe em desenvolvimento para venda. Essa é a principal função do TORD11. E a gestão dele é ativa. Comparativo dos dados atuais: MXRF11, patrimônio líquido de 1,8 bilhões de reais para um valor de mercado de 1,9 bilhões de reais, dá um PVP de 1,02. Início dele em 13 de abril de 2012, então é um fundo quase completando 10 anos. Posição dele no IFIX, 15º. E ele tem aí 335.551 cotistas, é o maior fundo imobiliário da bolsa em termos de cotistas. Você tem noção que praticamente aí 1/4 de todos os cotistas de fundos imobiliários tem o MXRF11 na carteira? Já o TORD11 é um fundo bem pequenininho, está iniciando, ele tem 141 milhões de reais de PL para um valor de mercado de 160 milhões de reais. Ou seja, ele tem um ágio grandão aí de 14%, um PVP de 1,14. Posição dele no IFIX, 84º, ele acabou de entrar na composição do IFIX, tem uma participaçãozinha ainda pequena de 0,2%. Foi fundado em 2019, então é um fundo bastante recente. Quantidade de cotistas dele, 36.334 cotistas. Em comparação com o MXRF11, a gente vê que o TORD é bem menor, mas a gente tem que entender que é um fundo bem mais recente, já é top 50 aí no número de cotistas, vem em franca evolução. Cotação atual, MXRF11, R$10,32, e a liquidez desse fundo é de 8,6 milhões de reais por dia. Já o TORD11, cotação de R$11,85 e uma liquidez até que interessante para o tamanho dele de 1,7 milhões de reais. Política de investimento. Agora a gente vai entender a estratégia desses dois fundos e ver como eles são diferentes. O MXRF11 diz pra gente que até 20% do PL dele pode ser investido em ações ou cotas de SPS. Como que está sendo realizado isso hoje? Ele basicamente investe esse percentual em permuta financeira. O que é isso? Ele adquire o percentual de um terreno e aí ele oferece esse terreno para um incorporador que vai desenvolver ali um determinado projeto. Basicamente, as permutas do MXRF11 são direcionadas para incorporação vertical, ou seja, para prédio, ok? Até 20% do PL dele ele também pode investir em imóveis diretamente, são imóveis prontos ou imóveis em construção. E o restante ele investe em valores imobiliários. O que é isso? CRI, LCI, LH, LIG, cota de fundos de investimento imobiliário. E aí um ponto interessante, segundo a estratégia de investimentos dele, com foco prioritário em CRIs high grade, então são aqueles CRIs com maior segurança. Já o TORD11 diz pra gente que é um fundo
de desenvolvimento para venda e deve investir prioritariamente na aquisição de ativos imobiliários em fase de projeto ou construção, para fins de alienação a terceiros. Os recursos restantes serão investidos em outros ativos, especialmente CRI e fundos imobiliários. Então aqui, galera, a gente já tem outra diferença fundamental. O TORD 11, ele é um fundo muito mais agressivo, ele é um fundo muito mais arriscado. Ele investe em incorporação. Isso pode dar muito problema na fase de construção, na fase de licenciamento, na fase de vendas desses ativos, ok? Já o MXRF11, ele é um fundo de CRI, então ele tem um foco voltado para a dívida, não para o desenvolvimento. E como está a composição do PL atual? O MXRF11 ele vem cumprindo aquilo que ele diz para a gente, ele tem 79% do PL em CRI, 13% em permuta financeira, 4% em fundos imobiliários. Já o TORD 11, ele tem 49,6% do PL em CRI, 15,2% em fundos imobiliários e 35% em equity, então em desenvolvimento. Opa, então peraí. O TORD 11 ele ainda não bate aquela meta que ele tem de ser um fundo de desenvolvimento. Hoje ele é muito mais um fundo de CRI. Inclusive a gestão já explicou isso. Conforme o crescimento do fundo, a expectativa é que o TORD ele tenha de 50% a 2/3 do PL dele voltado para equity. Essa é a finalidade do fundo, mas como ele é um fundo muito pequeno ainda e como eles tentam trazer o rendimento recorrente mensal, eles preferiram partir primeiro para CRI para depois migrar o fundo realmente para equity. Rendimentos e taxas. MXRF11 entregou nesse mês 0,08, que dá um dividend yield de 0,78%. No acumulado de 12 meses, MXRF11 entregou 0,85, que dá um dividend yield de 8,24%. Já o TORD 11 entregou 0,12, que dá um dividend yield mensal de 1,1%, acumulado de 12 meses, R$ 1,31, que dá um dividend yield de 12 meses de 11,05%. Comparando os dois fundos, o que a gente percebe? Que o TORD 11 entrega mais, ele é melhor. Não, a gente percebe que a relação risco-retorno está sendo bem monitorada. O MXRF11, um fundo menos arriscado, entrega um pouco menos. TORD 11, um fundo mais arriscado, entrega um pouco mais. Estranho seria se fosse o contrário. Taxa de administração do MXRF11, 0,9% do valor de mercado, taxa de performance zerada. Taxa de administração do TORD 11, ela é escalonada, então ela vai de 1,5% a 0,95% do valor de mercado. O regulamento informa que assim que o fundo atingir mais de R$ 1 bilhão de PL, ainda está longe disso, ele tem um pouco mais de 100 milhões como a gente já viu, a taxa vai estar nesse mínimo que é 0,95%. E ele ainda tem uma taxa de performance conforme os rendimentos ultrapassarem IPCA mais 4%, 20% do excedente vai para a gestão. E os indexadores, outra forma de avaliar esses fundos e diferenciá-los, a gente percebe que o MXRF tem mais de 50% da carteira dele voltada para CDI, já 39% em IPCA, o restante ali quase nada em GPM, taxa pré e percentual do CDI. Já o TORD 11 ele tem 38,4% indexado em IPCA, 11% em IGPM, a gente ainda vê esse 50,3% em variável. O que é isso? A gestão já explicou que esse variável se refere aos investimentos feitos em fundos imobiliários e feitos também em equity. Nesses tipos de ativos, a gestão entende que não faz sentido falar em indexadores, mas falar em TIR. Partindo para mini DRE, a gente já vê outras diferenças interessantes. A gente percebe aqui que o grosso da receita do MXRF11 é de CRI, quase 12,5 milhões de reais, mas ele também tem uma parcela legal aqui de 3 milhões de reais das permutas financeiras. Já no TORD 11, a gente percebe que o resultado de equity, o resultado de desenvolvimento imobiliário de fato, não trouxe nenhum rendimento ainda. Inclusive, o fundo informa no relatório gerencial que alguns empreendimentos já adquiriram um total de vendas e um total de receitas que poderia estar distribuindo, mas em razão da pandemia, em razão do cenário de incerteza, eles preferiram fazer a reserva ainda desses lucros e não distribuir. E então o resultado principal do fundo é de CRI, vem aqui R$ 737.229. Outro dado interessante que eu vejo aqui na DRE do TORD é que ele traz esse
ajuste contábil. Isso aqui é basicamente referente à marcação a mercado dos CRIs e dos fundos imobiliários que estão na carteira. Até teve uma marcação a mercado bem negativa aqui dos CRIs de R$458 mil. Isso foi muito comum agora em fevereiro e março, porque houve uma abertura da curva de juros, então muitos CRIs acabaram tendo o PU, preço unitário, reduzido. Avaliando agora a carteira do MXRF, primeira coisa interessante, ele tem uma diversificação enorme, ele tem mais de 70 CRIs. Isso é muito legal porque a participação no PL fica muito pequena para cada CRI. Olha aqui que o maior deles representa só 4,64%, ou seja, se essa operação, que é a maior dentro da carteira, der algum problema, só atinge o patrimônio do fundo em 4,64%. Além disso, é interessante a gente perceber que essas operações mais relevantes dentro do PL têm taxas bem baixas, aqui IPCA mais 5, IPCA mais 4, CDI mais 2, CDI mais 2,5%, ou seja, o grosso do PL desse fundo realmente é direcionado para aqueles CRIs high grade, aqueles CRIs mais seguros. Já os CRIs com uma participação menos relevante do PL, de 0,79, 0,60, 0,57, são voltados para operações mais arriscadas. A gente vê aqui IPCA mais 8,5, GPM mais 12, GPM mais 9,5. Em resumo, o que isso traz para a gente? O MXRF11 é realmente um fundo mais focado em crédito high grade. No entanto, ele tem uma parcela de pimenta, ele tem uma parcela para esses CRIs mais high yield para trazer um rendimento um pouquinho mais elevado, ok? Partindo agora para a análise de taxa média por indexador, a gente vê aqui que 52% do book é de CDI mais 2,68%, então isso só corrobora o que a gente estava falando antes. 39% do book em IPCA mais 5,5%. E o restante ali fica em GPM, pré e CDI. Agora, olhando a carteira do TORD 11, a gente já vê que o TORD é outra coisa, ele é faca nos dentes. Só de olhar as taxas aqui, a gente já vê que é IGPM mais 18, IGPM mais 20, IPCA mais 30, IPCA mais 14,5. E a maior parte dos segmentos aqui são loteamento, multipropriedade, e ele tem alguma coisa aqui de corporativo, mas é um corporativo voltado para empresas que se relacionam exatamente a esses setores de loteamento e de multipropriedade. Isso dá uma característica muito mais arriscada para o fundo, tanto que a gente vê aqui que a taxa média ponderada da carteira é inflação mais 13,3%. Então é um fundo realmente muito mais agressivo. Observando agora as séries de CRIs e os setores que esses dois fundos investem, eu trouxe aqui alguns gráficos que nós fizemos. O MXRF11 ele tem 97% da carteira dele em CRI série única e 3% em CRI série mezanino. Já o TORD 11 é quase 70% em CRI série subordinada, 15% em série única e 16% em série sênior. O que isso significa? Um CRI ele pode ser originado em uma série única, que é o caso aqui da maior parte da carteira do MXRF11. Então, todos os CRIsistas, todos os detentores do CRI correm o mesmo tipo de risco. Ou então um CRI pode ser originado em séries, série sênior, série mezanino e série subordinado. O que isso significa? Os detentores da série sênior são aqueles que recebem os recursos da operação prioritariamente. Então, eles estão sobreguardados. Caso falte algum tipo de recurso, caso exista algum tipo de inadimplência na operação, a série sênior está resguardada, ela consegue receber aqueles recursos. Já a série subordinada, ela pode ficar de repente sem receber, ou seja, é uma série muito mais arriscada. Via de regra, as séries subordinadas antigamente ficavam com os incorporadores, com os loteadores, ou seja, para ele participar diretamente do risco daquela operação, quando era estruturado o CRI, a série subordinada, ou pelo menos parcela relevante dela, deveria ficar com o incorporador para ele manter a atratividade junto àquela operação. Atualmente, esses FIIs high yield, eles têm feito isso, eles têm pego essa parcela subordinada a taxas muito agressivas, como a gente viu, de GPM mais 12, GPM mais 20, trazendo um resultado muito elevado, mas também muito mais risco, ok? Além disso, os setores MXRF11, 61% da carteira voltado para incorporação, seja via incorporação em crédito pulverizado, ou seja via empréstimos,
para empresas incorporadoras, até algumas empresas listadas em bolsa, 21% para crédito corporativo, então ali um CRI que tem como substrato um aluguel que é pago por uma empresa de qualquer segmento, ok? Ele ainda tem 11% em shopping e um pouquinho de pimenta aí que é 7% em multipropriedade. Já olhando para o TORD 11, o cenário é totalmente diferente, 92% é multipropriedade ou timeshare, 4% é loteamento e 4% é segmento corporativo e, como a gente já falou, corporativo voltado para o segmento de multipropriedade e loteamento. Olhando esses gráficos, a gente já conclui que o MXRF11, embora ele tenha uma parcela voltada para algo mais arriscado, que é o caso das permutas financeiras e para aqueles CRIs mais high yield, o grosso dele é voltado para o segmento corporativo e voltado para a CRI high grade, ou seja, é um fundo mais seguro, embora ele tenha aquele percentual de risco. Talvez o MXRF11 a gente possa até enquadrar como um middle risk, não sei, aí depende de cada um de como avalia, ok? Já o TORD 11 não, o Tordesilhas ele é declaradamente um fundo high yield, ele é declaradamente um fundo arriscado, tanto que a própria gestão fala que dentre todos os fundos da casa, o TORD é o mais arriscado. Conclusões desse nosso estudo: MXRF11, um fundo antigo, consistente e um PL muito grande, aí a gente já viu mais de R$1 bilhão. TORD 11, uma aposta, porque é um fundo bem recente, tem trazido rendimentos muito altos, então aquela relação risco-retorno vem realmente se fazendo coerente e tem um patrimônio líquido ainda pequeno, um pouco mais de R$100 milhões. MXRF11, 74 operações, então ele tem uma carteira de CRI bastante pulverizada, tem uma concentração maior no setor de incorporação, maior parte diretamente financiando aquelas incorporadoras, e tem ainda 26 operações de permuta, o que traz realmente uma parcela de risco maior para o fundo, deixando ele ali de ser considerado um totalmente high grade, ok? Já o TORD 11 são 2 operações de desenvolvimento, 3 FIIs de desenvolvimento na carteira e 13 CRIs com foco praticamente total em multipropriedade e loteamento. MXRF11 é um FII de papel, 52% da carteira dele é CDI, então ele tem esse viés em mais de metade da carteira voltado para um segmento high grade e tem uma pitada de risco com aqueles CRIs mais high yield e aquelas permutas financeiras. E ainda tem uma parcela do patrimônio líquido alocada em FIIs. Esses FIIs ou são high grade ou são fundos voltados ali para varejo, para laje corporativo. Já o TORD 11 é um FII de desenvolvimento, com boa parte do PL dele ainda atrelada à CRI high yield, como a gente falou. Eles pretendem fazer aquela migração para mais desenvolvimento, embora hoje o percentual mais relevante sejam nos CRIs. E também tem uma parcela do PL alocada em FII e, como a gente viu, FII de desenvolvimento. Pessoal, o que eu queria passar para vocês era isso. Espero que vocês tenham entendido as diferenças, que vocês consigam fazer os investimentos nesses 2 fundos imobiliários de forma muito mais consciente, entendendo os riscos e também os retornos possíveis. Espero que vocês tenham curtido, deixem o like, deixem o comentário, isso é muito importante, isso é muito relevante para a gente e até a próxima, se Deus quiser.